A gente já está há alguns meses seguindo algumas novas regras de convívio com isolamento, distanciamento, mas como será que isso impacta na vida delas? Será que elas entendem direito o que está acontecendo? Será que isso vai trazer trauma para elas no futuro? Para falar sobre isso, eu convidei a pediatra dos meus filhos, a Juliana Crespi, que vai clarear nossas ideias, trazer a gente para pensar em tudo isso que está acontecendo e enxergar um lado que talvez a maioria não esteja pensando, que não é o da saúde e o da doença, é o lado psicológico e emocional das crianças. Juliana, a primeira pergunta, é exagero a gente falar que essa pandemia vai trazer trauma para as crianças? Então, não é exagero, né? Porque a gente tem vários traumas que a gente pode acumular nesse período. Então, o que mais tem me preocupado com as crianças, na verdade, é consequências em termos de saúde mental, né? Então, isso vai depender muito de como elas estão vivendo essa pandemia, de como as famílias estão vivendo, como estão encarando isso, né? Isso é importante. Mas existe o luto da criança que não está indo para a escola, não está encontrando um amiguinho, que está com medo de sair na rua, a criança que não está vendo os familiares, né, que está restrita dentro de um apartamento pequeno, por exemplo, está se privando das suas atividades esportivas que faria normalmente. E além disso, a gente tem que pensar também nas crianças que têm uma realidade que não é tão bacana em casa, não tem um ambiente domiciliar tão saudável, moram muitas pessoas no mesmo ambiente, ou às vezes existe abuso, seja físico, sexual, né? E isso são traumas, muitas vezes irreversíveis, que falam porque se uma criança, uma adolescente engravidar, por exemplo, por mais que a gente tire ela desse ambiente depois e a gente trate, é um trauma irreversível para essa criança, né? Sim. E você acha que as consequências psicológicas, elas são diferentes em cada idade? Então, por exemplo assim, a gente tem nenê que nasceu na pandemia e que está até hoje está completando 5 meses e que só conhece pai e mãe. A gente tem bebês que ainda eram muito novinhos, então assim, também não deu tempo de socializar muito. E a gente tem as crianças que saíram da escola, enfim, como é que é em cada idade isso, sabe? Como é que isso afeta em cada idade? Então, os bebês que a gente vê, a gente tem que falar primeiro da plasticidade neuronal da criança nos primeiros anos de vida, né? Então, a primeira infância, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança. Então, estar em contato com ambientes diferentes, pessoas diferentes, é muito importante para essa criança, porque ela vai fazer conexões neuronais, ela vai ter aprendizados nessa faixa, a depender das experiências às quais ela é exposta, né? Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente tem essa criança num ambiente mais monótono, né, o tempo inteiro dentro do mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, o tempo todo igual, é óbvio que a gente vai ter uma riqueza menor de experiências nessa fase. As crianças acabam sofrendo muito com a socialização e também sofrendo com esse ambiente mais enclausurado, mais fechado. Especialmente as crianças até 3 anos, a gente vê que o contato com a natureza, o ar livre, o poder caminhar, explorar ambientes diferentes, né, ter grama, isso faz muita falta, faz muita diferença. Acho que eu e diversos pediatras notamos algumas crianças, inclusive, com involução do desenvolvimento, porque acabam sendo mais expostas à tela, né? Então, elas ficam mais tempo vendo televisão, tablet, computador, celular, porque os pais estão tendo que trabalhar, né, com a criança em casa, sem ajuda, então é uma conta difícil de fechar, né, bem complicada. Quando a gente pega as crianças um pouquinho mais velhas, são crianças que já estariam tendo experiências muito ricas na escola, com troca naquela comunidade escolar de crianças da mesma faixa etária, e que acabam perdendo um pouco isso. Algumas têm irmãos, mais ou menos da mesma faixa etária, e conseguem trocar um pouco. Outras estão extremamente sozinhas em casa, o que gera muita ansiedade nessas crianças também, né? Então, a gente tem visto crianças com sofrimentos psíquicos mais diversos aí, né? Dependendo da faixa etária. Os adolescentes são seres absolutamente sociais, né? Eles precisam do grupo, eles precisam socializar. Também estão sofrendo com isso. E alguns estão com muito medo, né? Também medo de sair, medo de contaminar alguém da família. Então, isso a longo prazo a gente espera que obviamente vão ter consequências. Sim.
E agora, né, recentemente a gente teve essa mudança no uso de máscara. O que você acha disso, né? Que agora ela não é mais obrigatória para criança até 5 anos, aí tem de 6 a 11, e é a partir de 12 que ela é obrigatória. O que você acha disso? Então, isso é uma coisa que eu, desde o começo, falei no consultório, né? Crianças pequenas dificilmente conseguem utilizar a máscara de forma adequada. Então, hoje a gente entende um pouco melhor, é óbvio que a gente está falando do que a gente sabe até hoje, né? Mas a gente entende um pouco melhor. No começo a gente achava que as crianças eram os grandes reservatórios de vírus, porque é o que acontece na maior parte das doenças respiratórias virais, né? E hoje a gente sabe que não é exatamente assim. Então, as crianças, as menores de 10 anos, né? Então, a gente divide em 2 grupos, as acima dos 11 anos e as menores. As acima, elas se comportam mais ou menos como os adultos em termos de adquirir a doença e da transmissibilidade. As menores, a gente acredita que eles contraem menos a doença e transmitem menos a doença também, até porque eles têm a doença menos sintomática quando eles contraem a doença. Então, as crianças dessa faixa etária, a gente fica mais tranquilo deles sem máscara, né, eventualmente, porque eles vão contrair menos e transmitir menos. E eles são crianças que não conseguem usar máscara de maneira adequada, pelo menos não por muito tempo. Então, quando a gente está falando dela descer o elevador, fazer passeios muito curtos, talvez ela consiga se comportar adequadamente com a máscara. Mas quando eu estou falando de uma volta às aulas, por exemplo, a criança ficar 4 horas consecutivas com máscara, é absolutamente inviável isso, né? A criança, ela não consegue, ela leva muito a mão ao rosto, ou ela deixa de falar, né? Ela deixa de se expressar porque está com a máscara. Então, a gente acaba tendo perdas aí com a máscara. Entre 6 e 11 anos, o ideal é a gente observar como está a transmissão dentro daquela sociedade, para ver se essa criança precisa ou não usar máscara, porque a gente pode ter impacto psicossocial nessa criança pelo uso de máscara, né? Então, se a gente consegue perceber que a transmissão ela está relativamente controlada, está num ambiente de menos risco, né? Então, um ambiente aberto, mantendo um distanciamento social, a gente consegue não utilizar a máscara nesse grupo. Agora, se a transmissão ela está em plena ascensão naquela sociedade, a criança está num ambiente fechado com muita gente, aí o ideal é que ela tente utilizar a máscara. Tá. Da máscara, quem tem filho pequeno, da máscara a gente meio que se livrou. Mas assim, e esse negócio do distanciamento, como é que a gente faz pra gente deixar a criança mais à vontade? Eu digo assim, a gente, por exemplo, tá na rua e criança gosta de criança. Então a gente tá na rua e uma criança viu a outra, o que ela quer fazer? Ir na outra pegar a outra. Como é que a gente, não pega a criança? Tipo assim, tem algum jeito da gente suavizar um pouco essas orientações, sabe? Ou não? É difícil, né? Porque a criança, ela é, como todos nós, né? É um ser social. E na hora que a gente barra muito isso, já não fica natural para a criança chegar na outra criança. E nessa faixa etária a gente quer que isso aconteça, né? A gente quer que uma aprenda com a outra. Estimula isso, né? Com a experiência do outro, né? Então, o que eu sugiro é você conversar em casa com a criança antes, olha, nós vamos sair, nesse momento não vai ser possível brincar com as outras crianças, então a gente pode olhar de longe, a gente vai passear, mas agora não vai dar pra gente brincar junto, né? Mas é uma situação bem complicada. Nem tá aqui, mas eu não sei nem se tá em outro lugar, mas até isso eu tenho uma dúvida, sabe? Às vezes, tipo, vamos levar a criança pra descer um pouquinho no prédio, e a gente sabe que vai ter outras crianças. É melhor nem levar, ou assim, levar com essa pré-orientação. Tipo assim, a minha dúvida às vezes assim, você vai expor a criança numa tentação, sabe? Então assim, é melhor você nem levar, e tipo, deixa aqui, ela não tá nem vendo, tá tudo ok, ou tipo, leva e controla. Não dá pra controlar 100%. Né? Não dá. Então, o que a gente acaba fazendo se tiver um grupo muito restrito que vocês vai permitir o contato, acho que é uma coisa, né? Agora, uma vez que estão todas lá, é muito difícil você não deixar ela brincar junto, ela vai querer, ainda mais pessoas conhecidas, né? Quando são desconhecidos é um pouco mais fácil, agora pessoas conhecidas é realmente muito difícil. Sim. Uma coisa que a gente está vendo muito agora nessa fase
são um estímulo. Então, assim, os pais estimulam, quem tem, né? Assim, tem pais que não podem, porque estão trabalhando, estão fora, enfim, ou até dentro de casa estão trabalhando muito. Mas quem está em casa está tentando participar muito mais do que já participava. Isso supre essa necessidade ou não? Pai e mãe não vão suprir essa necessidade com outras crianças, por mais que a gente sente, jogue bola, jogue jogo, é a mesma coisa ou não? O pai e a mãe podem fazer o que for que não vão suprir essa necessidade. Adulto não é criança, né? Então, primeira coisa, adulto não é criança, a criatividade é diferente, a lógica é diferente. Então, a gente fala que tem coisas ruins da pandemia, mas tem coisas boas, né? Então, o que é bom é que acaba, eu tenho visto muito mais pais e mães participarem da vida da criança, estarem presentes, curtirem o desenvolvimento, estarem juntos. Agora eles não vão ser outra criança, não adianta tentar ser outra criança, porque pai e mãe é pai e mãe e tem que ter papel de pai e mãe, né? Não é papel de outra criança. Sim. E agora a gente está vendo um pouco mais dessa flexibilização, vai? Então, assim, tem pais que já estão descendo com as crianças, não sei o quê. Se a gente colocar na balança o risco, não sei como é que eu vou chamar, o risco emocional de ficar em casa isolado e o risco de saúde, de contrair a doença, o que a gente faz? O que a gente arrisca? A gente arrisca ficar em casa ou a gente arrisca brincar? Então, para responder isso, eu acho importante a gente saber como é a doença na criança, né? Então, quando a gente fala de gravidade no coronavírus, a gente vai ter uma curva ali em U, né? Então, o que é essa curva em U? A gente se preocupa com as crianças pequenininhas, menores de 1 ano, né? Que normalmente vão bem também, mas dentro do grupo das crianças são as que a gente mais se preocupa, né? Então, as menores de 1 ano. E aí a gente passa por uma fase que as crianças vão muito bem de uma forma geral, elas têm pouco sintoma, elas internam muito pouco, elas passam muito bem pela infecção e depois a gente acaba subindo de novo lá nos adultos, né? No final da adolescência, nos adultos. Então, quando eu penso no coronavírus para criança, eu tenho uma discrepância muito grande do quadro clínico na criança para o quadro clínico do adulto. Eu tenho uma revisão sistemática de mais de 7 mil crianças, viu que as crianças têm um risco de aproximadamente 2% de internação e uma mortalidade bem baixa, né? Uma mortalidade menor que 0,08%, que é muito menor que a da influenza para essa faixa etária, né? E então, quando a gente pensa, não estou pensando na saúde dos adultos, eu não estou pensando na sociedade, estou pensando na criança. Quando eu penso na criança, se eu não for deixar ela ter contato, porque é uma doença muito perigosa, eu também não posso deixar ela ter contato na escola quando for época de influenza, para as menores de 2 anos, quando for época do vírus sincicial respiratório, coisas que ninguém nunca se preocupou, a não ser na época da pandemia do H1N1, por exemplo, né? No dia a dia, ninguém tira a criança da escola porque teve um caso de influenza na escola. Bronquiolite, que para criança é super sério, ninguém nunca manteve a criança em isolamento por causa de bronquiolite. Exato, né? Então, eu acho importante a gente entender isso, porque eu tô falando da criança. Agora, lógico, se esta criança tem algum problema de saúde que a coloque no grupo de risco, então uma doença genética, uma doença pulmonar crônica, uma doença renal, enfim, as doenças que vão levá-la para o grupo de risco, essas crianças, obviamente, eu vou tomar muito mais cuidado. E se essas crianças estão com contato íntimo com pessoas do grupo de risco, não sei, a mãe, algum familiar, tá imunossuprimida, tratando câncer, mora com uma bisavó, uma avó, eu acho que a gente vai pesar muito mais. Agora, se ninguém da casa com quem essa criança tem contato íntimo faz parte do grupo de risco, ir pelo menos em ambientes abertos, respeitando o distanciamento social, para essa criança andar de bicicleta, chutar uma bola na grama, né? Ela não precisa ir lá no brinquedo do parquinho, mas para ela correr um pouco, né? Sair do apartamento, é uma coisa muito importante. Tá. Falando em flexibilizar aí, tá falando das voltas às aulas, né? Que cada hora fala uma coisa, cada vez prorrogam mais isso. E isso também é uma coisa que eu vejo muito, tipo, os pais quererem suprir essa necessidade pedagógica em casa. Agora é a hora de correr e para suprir essa necessidade estudantil? Ou agora é a hora, gente, calma, pega leve, o que eles estão vivendo é barra, não fica tentando ensinar coisa para eles agora, sabe?
Então, eu acho que a gente tem um meio termo ali, né? E depende muito da faixa etária. Então, na hora que eu pego uma criança pequena, eu pessoalmente acho um absurdo a aula online, assim, para crianças menores de 4 ou 5 anos. Óbvio que tem escolas que estão fazendo de uma forma bem legal, né? Mas sentar para ficar assistindo a aula numa criança pequena, isso não tem nenhum sentido. Eles são muito concretos e eles aprendem com experiências concretas. Então, quando a gente coloca essa criança para brincar, para fazer brinquedos de papelão, a gente está dando experiências que ela vai levar para a vida e isso vai, inclusive, ajudá-la no processo de alfabetização. Então, se eu vou ler um livro para essa criança, vai ser muito mais eficiente do que ela ficar lá sentada assistindo uma aula online, né? Para as crianças mais velhas, a gente também tem que dosar o quanto a gente vai colocá-las em frente à tela assistindo uma aula, né? Então, tem escolas que estão dosando isso, fazendo um pouco de atividades mais lúdicas, um período menor, mas tem escolas fazendo período 6 horas seguidas de aula, com 10 minutos de intervalo entre cada uma e 20 minutos de lanche e acabou, né? E isso é danoso para a criança. Eu peguei crianças de 7, 8 anos no consultório com sinais de depressão, né? E a gente claramente saindo um pouco de casa e desligando da aula online, elas melhoraram os sinais de depressão sem precisar de tratamento específico, né? Então, a gente toma muito cuidado com a saúde mental das crianças. Quando eu falo de crianças de 16, 17 anos, é uma outra situação, né? Você vai ver isso de outra forma. Então, eu falo que depende bastante. E os pais, eles não são pedagogos, eles nem devem ser pedagogos, né? Então, eles devem apoiar a criança nos seus projetos escolares. Eu sugiro bastante que os pais entrem na plataforma da escola, que eles vejam, eles transitem na plataforma da escola para entender quais são as propostas da escola, conversem com a coordenadora, com a professora. E o que for possível, né, para a realidade de cada um, replicar isso de forma concreta em casa, né? Então, não necessariamente ele precisa fazer aquele projeto no computador, ele pode imprimir e fazer do lado, né, ajudar. Vai ter que contar quantos baldinhos tem aqui, coloca lá os baldinhos, ele conta os baldinhos, né? Então, muito mais interessante do que ele ficar vendo na tela, isso. Então, é hora de usar um pouco a criatividade também, né? Sim. E sobre a abertura das escolas, afinal, o que você acha? Da abertura das escolas? Eu acho que as escolas têm que abrir, né? A gente tem uma perda muito grande com as crianças em casa. Na minha opinião, deve ser facultativo. Então, as crianças que estão bem emocionalmente em casa, ou que estão no grupo de risco, ou que têm familiares no grupo de risco, devem ter a opção de permanecer em casa. Mas para algumas crianças está sendo muito danoso isso de ficar em casa, né? Então eu falo das crianças com um nível socioeconômico bom e falo principalmente das crianças com um nível socioeconômico que não é tão privilegiado, né? Que muitas vezes já estão na rua, elas já estão em contato com outras crianças, ou seja, elas já estão em risco de pegar o coronavírus, mas não tem a rede de proteção da escola. A gente tem um dado muito preocupante, né? Em abril houve uma diminuição de 20% nas queixas de maus tratos e abuso de crianças, sendo que a gente acha que esse número aumentou, na verdade. Então, a gente vê qual é o papel da escola nessas denúncias, né? Então, é uma rede de proteção social para a criança. Para algumas crianças, é o lugar onde elas têm a refeição delas garantida, onde elas têm o acolhimento. A partir do momento que serviços não essenciais estão abrindo, é difícil a gente manter um nível de circulação tão baixo do vírus, né? Para a gente falar assim, não, só vai para a escola quando não tiver mais circulação. Não existe essa possibilidade. Se, lógico, cada vez que vai baixando a circulação, a gente vai abrindo mais coisas, né? Então, a escola tem que ser considerada também um serviço essencial. E a gente fala mais, né? Onde estão essas crianças cujos pais estão voltando a trabalhar presencialmente, né? Então, essa é uma discussão que só no Brasil a gente está há tanto tempo com a escola parada, nem em outro país aconteceu isso. E as escolas não foram focos de aumento de transmissão de coronavírus, né? Houve surtos isolados e pequenos nas escolas,
mas não houve um aumento de transmissão global na sociedade relacionado à volta às aulas, né? Então, na Espanha agora a gente está vendo, mas foi relacionado à onda de calor, aumento de circulação de pessoas nas ruas, não a reabertura da escola, né? Uma curiosidade, uma dúvida minha mesmo. E esse negócio que eles estão fazendo, tipo, de voltar com menos tempo de aula, com horário reduzido, reduzir o número de crianças, isso influencia? Porque assim, é o que eu penso. Uma criança que... Não sei, tá? O que eu penso mesmo. Uma criança que fica 2 horas junto, porque você não vai ter um isolamento com criança, você não vai conseguir um distanciamento com criança. Então, uma criança que fica 2 horas junto, fica 4 e não sei se dá na mesma. E é assim, vamos mudar então, a gente coloca, sei lá, 15 crianças de segunda e quarta e 15 de terça e quinta. E a mesma professora. A professora que teve contato segunda e quarta não tem problema de passar para as crianças de terça e quinta. Então, assim, esse formato de rodízio, tanto de horário quanto de número de crianças, é efetivo? Eu vou te falar então a lógica disso, na verdade. Então, a lógica disso é que primeiro a gente acha, pelo menos, que as professoras vão ser capazes de utilizar o equipamento de proteção individual de forma adequada. Então, essas professoras estando protegidas, o risco delas pegarem e de contaminarem é um risco reduzido, porque elas estão o tempo todo com material de equipamento de proteção individual, né? Então, que deve ter pelo menos uma máscara, podendo ter ou não adicionalmente o shield, né? A princípio é a máscara mesmo, só que é recomendada. Então, reduzir o horário, na verdade, eu acho que é mais para a gente melhorar essa dinâmica da utilização de máscaras, mas para os pequenos, sinceramente, assim, nem em 2 horas não funciona, em 4 horas não funciona, o uso de máscara não vai funcionar de uma forma global assim, né? Talvez reduzindo o teu horário do lanche, que todos vão ficar mais expostos, enfim, mas reduzir o número de horas não vejo tanto sentido. Agora, reduzir o grupo é uma coisa interessante, porque aquele grupo só vai ter contato entre si. Então, se houver um caso, teoricamente, vai estar ali, exatamente. A gente consegue isolar aquela turma, se aquelas crianças tiverem irmãos, a turma do irmão, mas a gente consegue restringir a esses grupos, né? Quando a gente tem um grupo maior, fica cada vez mais difícil, né? Fazer grupos com duração menor e trocar no mesmo dia, a gente fala que tem vários esquemas, né? Então, por exemplo, vai todo dia, só que 2 horas cada grupo. É legal para criar rotina para a criança, né? Só que isso exige muito mais esforço por parte da escola para fazer a limpeza e desinfecção de todo o local. Então, isso pode não ser tão adequado. Quando a gente faz em dias alternados, fica mais fácil de fazer esse controle ambiental, né, da escola. O lado negativo é que não cria rotina na criança. Sim. Mas eu não sei se quando a gente tiver vacina vai voltar a vida ao normal. Mas assim, eu imagino até, eu me preocupo até como vai ser uma readaptação dessa, sabe? Assim, tem mães hoje, pais que vão, quando a escola abrir, vão mandar para a escola e pronto. Tem gente que vai segurar até esse normal voltar. E aí, como é que você faz? Você acorda um dia e fala, bom, hoje tá normal, hoje então todo mundo segue vida normal, máscara não existe mais, todo mundo agora pode se abraçar na rua. Como é que vai ser essa readaptação? Então, não vai ser assim, na verdade, né? Porque primeiro não vai ter vacina para todo mundo. Então, isso é uma coisa importante de falar. Tô esperando a vacina para tudo normalizar a vida. Não é assim que vai acontecer, né? Então, a gente sabe que o que a gente tem de estudo para vacina hoje, a gente tem fase 2 com crianças a partir de 5 anos, ou seja, crianças abaixo de 5 anos a gente não tem estudo ainda. Os estudos todos que estão na fase 3 são para pessoas acima de 18 anos e provavelmente a gente não vai conseguir fazer vacina para todo mundo de uma hora para outra, né? Então, existe um grande esforço mundial. A vacina de Oxford, por exemplo, já está sendo produzida mesmo antes dos resultados da fase 3, para já conseguir lançar no mercado grande quantidade de doses assim que for aprovada. Mas não dá para a gente contemplar a população mundial inteira de uma vez. Então, muito provavelmente, quando sair a vacina, vai se estratificando por grupos de risco, né, para a aplicação da vacina. Então, não vai de um dia para o outro todo mundo tá vacinado. Então, vai ser uma coisa que ela vai aos poucos. E vai ser uma readaptação de todo mundo, né? Então, das famílias todas,
A gente tem alguns estudos conflitantes, mas é possível que o coronavírus, ainda mais com esses relatos aí de reinfecção por coronavírus, seja um vírus que vai, que nem o influenza, ficar por algum tempo aí com a gente e talvez a gente precise tomar a vacina anual para ele. Tá, também uma dúvida minha também. E, por exemplo, assim, criança de grupo de risco, você não vai ter vacina? Tipo assim, se eu tenho um filho de 3 anos asmático, como é que eu fico? Eu vou trancar meu filho em casa até quando, Juliana? Até reduzir a taxa de transmissão, né? Então, quando a gente pega o asmático, ele também é suscetível à influenza. A influenza provavelmente vai ter um impacto maior para ele do que o próprio coronavírus, né? Influenza tem vacina, tem, mas a vacina da influenza, ela não tem uma taxa de resposta tão boa assim, ela não tem uma duração tão grande, por isso que a gente tem que vacinar todo ano, né? Então, o risco, ele existe, sempre existiu, ele vai existir. O risco de ir para a escola, ele está lá, né? Sempre esteve, sempre vai estar. Quando a gente pega os dados aqui do meio de agosto do CDC, então, mesmo durante a pandemia, a gente teve, acho que 49 mortes de criança por coronavírus, até de 0 a 14 anos, e 100 e alguma coisa de influenza, mesmo durante a pandemia, né? E eu tô falando de 49 mortes de crianças de 0 a 14 anos, com 140 mil mortes no global, né? Quando eu penso em adultos. Então, existe uma discrepância muito grande ali nos dados, né? Então, eu acho que o asmático, por exemplo, a criança que está tratando um câncer, a criança que tem uma doença renal crônica, a gente vai ficar um pouco mais em casa, até pelo menos a gente conseguir reduzir essa taxa de transmissão. Mas risco zero, a gente não vai conseguir. Bom, não sei para vocês, mas aqui o assunto trouxe uma reflexão bem importante sobre o assunto. E eu acho que o que ficou foi que o mais importante é a gente conseguir enxergar os nossos filhos e tentar entender o que eles estão sentindo com isso tudo, para ver como é que a gente vai conduzir todas essas regras, normas e orientações que estão surgindo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu vou deixar as redes sociais da doutora Juliana e também aqui do Caderno de Mãe. Então, se alguém tiver dúvida, se alguém quiser continuar conversando sobre o assunto, a gente está super aberta, como sempre, e esperando vocês. Obrigada!